muito bom dia. Você que nos acompanha sempre na tela da SIC TV. É você ligado na SIC TV todos os sábados. O Viver Bem vai ao ar, trazendo um novo tema, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, comportamento e conhecendo as diversas áreas da medicina e da ciência. Hoje vamos falar da dermatologia, que é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. No dia 5 de fevereiro é comemorado o Dia do Dermatologista e, por isso, hoje a gente recebe a doutora Sui Macário para nos ajudar a entender um pouquinho mais. Pode vir aqui conosco, doutora, para a gente entender um pouquinho dessa área de atuação, da importância da visita ao dermatologista e também quais são o seu papel, né? Qual é o papel do dermatologista? Tudo bem, doutora? Tudo bem. É uma área também bastante ampla, né, na Sim. medicina. A gente trata de cabelo, pele, unha, rejuvenescimento e até oncologia, né? Até o câncer de pele. Para a gente chegar até o dermatologista, esse profissional, o que ele faz? O que ele estuda até chegar nessa área? Tem que estudar medicina, né? Primeiro 6 anos de medicina, especializar 3 anos em dermato e se atualizar sempre. Um médico que não estiver atualizado, não fizer curso sempre, não estiver estudando sempre, ele vai ficar ultrapassado, né? Porque a medicina tem uma constante evolução, então a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. Quais regiões do corpo o dermatologista cuida, doutora? Tudo, né? De pele, cabelo, unha, beleza e até o câncer de pele. Inclusive, a gente hoje tem um olhar bastante amplo para a dermatologia, justamente pelas questões estéticas, né? Ganhou um pouco mais de visibilidade, mas ele sempre cuidou do corpo inteiro. Sempre cuidou de tudo, de cabelo, pele, unha, beleza e câncer. É um médico que, assim como o ginecologista, por exemplo, a gente deve procurar com frequência. O brasileiro ele tem esse hábito de frequência da visita ao dermatologista? Eu acho que falta um pouco, porque deveria procurar pelo menos a cada 6 meses para fazer um check-up da pele, ver se está tudo bem, né? Até porque você não vai saber diferenciar se o seu sinal é um sinal ou é um câncer de pele, né? Mas acaba que só procura quando acha que tem algum probleminha. Quando tem alguma coisa incomodando, aí acaba procurando. E doenças que não têm cura, como rosácea, melasma, né? O paciente deveria procurar uma vez por mês até ele obter o controle da doença. E depois do controle, aí sim as consultas ficam mais espaçadas, mais longe, né? Uma da outra. Então, mesmo que eu esteja gostando do que eu estou vendo no espelho, se não estou vendo nada ali de diferente, o ideal seria uma visita a cada 6 meses para saber se a saúde do meu cabelo, da minha pele, dos meus pelos, das minhas unhas estão ok. Isso, e saber se os seus cuidados, né? Sua rotina diária de cuidados com a pele, se está tudo bem. Se você está usando um sabonete específico para o seu tipo de pele, né? Se você está usando fotoproteção de forma adequada. Se você está tendo principalmente a prevenção, né? Até porque o próprio mercado evolui nesse sentido, Sim. né? Dos produtos e tudo mais. E você, às vezes, ou viaja para fora, ou vai na farmácia e sai comprando os produtos. E nem sempre aquele produto vai ser bom para você. Então, você vai na consulta a cada 6 meses, leva tudo que você usa, ou tira foto do que você usa, e leva para o dermato ver se está tudo certo, se tem alguma adaptação, ele te explicar como que você usa adequadamente. Muitas vezes você já comprou bons produtos, mas usa de forma errada. Então é importante ou levar todos os produtos ou tirar foto, né, e levar na consulta para o dermato te explicar como usar. Para entender de fato aquela rotina do paciente. Isso. Como que o dermatologista ele pode ajudar a cuidar melhor da pele, doutora? A gente age, então, principalmente nessa prevenção, né? Na medicina, a gente tem que ser sempre preventivo. Então, vai ensinar o paciente a ter uma rotina diária de cuidados com a pele, do que ele tem que usar de sabonete, hidratante, protetor solar, usar o protetor solar de forma adequada, verificar se o paciente tem alguma lesão que possa evoluir para um câncer de pele ou que já seja um câncer de pele, né? Principalmente na prevenção mesmo, é o mais importante. Se a gente for pensar em problemas da pele, as acnes, por exemplo, podem ser um problema comum na área da dermatologia? Muito, muito, muito comum, né? As espinhas popularmente conhecidas, elas podem acontecer desde o recém-nascido, então a acne neonatal,
A acne da puberdade, a criança que está lá com 10, 11 anos. A adolescência, pelo pico hormonal também. E até a acne da mulher adulta. Então, a acne é uma doença multifatorial, muito comum e crônica, né? As pessoas, na nossa área, tem muitas doenças como a acne, que são doenças crônicas, multifatoriais, que as pessoas esperam um milagre. Vão atrás de soluções milagrosas que não tem solução milagrosa. Ele tem que ter um acompanhamento com o dermato para ter o controle da doença. Existe essa necessidade, pode haver um agravamento da acne, doutora? Pode se tornar um problema? Eu imagino que o principal incômodo seria justamente o psicológico, né? Isso vai mexer com a autoestima, vai mexer com aquele paciente, por isso a importância de tratá-la. Isso, a acne tem que ser tratada precocemente, principalmente por conta da consequência que são as cicatrizes de acne, né? Então, o paciente que tem acne, ele já tem um emocional abalado, né? Ele tem vergonha, ele não fica sem maquiagem, ele usa muita maquiagem quando é mulher para esconder, quando é homem, e principalmente na adolescência, que já tem uma fragilidade, né, emocional na adolescência. O adolescente fica recluso, tem vergonha de sair. E aí acaba que se ele não procurar o atendimento nessa época, ele vai ter cicatriz. E cicatriz é para sempre, né? Então a acne tem que ser tratada precocemente para não ter cicatriz, que são as consequências. Após já ter se instalado as consequências, já ter cicatriz de acne, não tem mais jeito da pele voltar a ser lisinha novamente, né? Ele vai fazer vários tratamentos, muito tempo de tratamento para melhorar o aspecto, mas não vai ficar com a pele lisinha novamente. Quais medidas podem ser aí tomadas para evitar a acne? Temos medidas de higiene, por exemplo, que podem ajudar a evitá-la? Importante falar, né? Porque fala medidas de higiene. Acha que o paciente que tem acne, principalmente aquelas acnes bem inflamatórias, com saída de secreção, de pus, parece que a pessoa não tem higiene. E não é isso, né? A higiene de uma pessoa que tem acne é a mesma de um paciente que não tem acne. Ele tem que usar o sabonete específico para a pele dele, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, mas ele precisa de tratamento, né? Então não é a falta de higiene que faz a acne ficar supurativa, saindo secreção. É a pessoa que tem a acne num grau mais elevado, né? E é um problema de dentro para fora. Sim, a acne pode ser investigada. Isso, pode ser do grau 1 até o grau 5. Então, se a pessoa tem uma acne muito inflamatória, grau 3, grau 4, que tem saída de secreção, tem nódulos, fica aquela acne bem inflamada, aquele rosto inflamado, não é o excesso de lavagem que vai melhorar. Ele vai lavar o rosto 2 vezes ao dia e ele precisa tratar, né? É o tratamento que vai secar essa inflamação. Doutora, justamente pela falta de conhecimento, né, pela vergonha daquele paciente, daquele indivíduo que tem o problema de acne, ele pode tentar esconder com a maquiagem. Pode usar maquiagem normalmente uma pessoa que sofre de acne ou não? Pode usar maquiagem, sim, né? Agora, ele tem que escolher um produto bom para a pele. Ele tem que tratar, usar o sabonete, o hidratante e o medicamento que o médico dermato tiver prescrito. E ao escolher a maquiagem, escolher uma maquiagem leve, né? Se for base, aquela base quanto mais líquida, melhor, uma base de conta-gotas. Porque se usar um produto muito oclusivo, se usar um protetor solar asiático, que está bem na moda, né? Se usar uma base de cobertura alta, ele vai ocluir mais aquela pele, piora a inflamação, então piora a acne. O paciente pode usar maquiagem, mas a gente recomenda que seja uma maquiagem leve, uma base leve, que a consistência seja mais líquida, né? Melhor falando, e durante o dia usar protetor com cor de base ao invés de base. E é nessa conversa com o dermatologista que ele pode ali aprender qual produto escolher, qual é o produto indicado. Certo. E, doutora, as máscaras hoje, né? A gente percebe que está cada vez mais comum blogueiras, outras influenciadoras, pessoas famosas registrando na internet o uso de máscaras ali faciais. Essas máscaras podem facilitar ou não? Olha, não tem interferência. É uma frescurinha para a pele, que a gente chama. Não vai melhorar a pele, não vai tratar a acne, mas também provavelmente não vai trazer nenhuma consequência ruim. Então não tem problema. Se você gosta de usar máscara, pode usar. A internet ela veio com a propagação, com a facilidade do acesso à informação, mas nem tudo que está na internet
é o correto. A gente tem, por exemplo, ali um velho hábito, um velho costume de pessoas que aplicam, por exemplo, pasta de dente na acne. Isso é muito discutido ali na internet. Nunca fazer aquilo que é visto na internet sem antes conversar com o especialista, né, doutora? Com certeza. A gente fala para o paciente esquecer essas doidices da internet, né? Por quê? Porque não vai trazer benefício. Então você fica sempre em busca de uma coisa milagrosa, é uma pasta de dente, é um carvão, passar xixi de bebê para melasma, enfim, uma série de coisas que não vai trazer nenhum benefício e aumenta essa sua expectativa de que vai melhorar e que não vai, né? E existem produtos hoje em dia, tá bem acessível, então tem produto para todos os bolsos. Então tem como tratar, todas as pessoas têm condição de fazer tratamento dermatológico. Você vai na farmácia, vai ter uma medicação para acne de R$20, vai ter de R$100. Então, tem como tratar sem usos mirabolantes ou tentar ser farmacêutico, né? Inventar alguma coisa para passar no rosto, passar produtos naturais, pasta de dente, etc. Além da acne, que outro problema que a gente tem bastante comum nos consultórios do dermatologista? Eu acho que hoje o mais comum é melasma. Acne e melasma são as condições assim mais frequentes. O melasma, como que ele pode surgir, doutora, para a gente tentar entender um pouquinho mais dessa condição? O melasma também é uma doença multifatorial, assim como a acne. Então, as doenças dermatológicas têm essa característica de ter uma alteração genética, né? Então, algumas pessoas têm predisposição a ter e outras não têm. Então, o melasma tem essa origem que não é totalmente esclarecida, mas que tem alguma coisa a ver com a genética e que ele pode aparecer a qualquer momento da vida, principalmente quando o paciente usa anticoncepcional ou quando engravida, né? Ou a partir de 30 anos é mais frequente. E é uma condição que vai fazer com que você exige uma periodicidade no dermatologista, é um acompanhamento para a vida toda. Isso. Tem que casar com o dermatologista, né? A gente fala com o paciente que tem doença que não tem cura, então rosácea, melasma, acne, psoríase, o paciente tem que casar com o dermatologista. O que é casar com o dermatologista? É ter o seu dermatologista de confiança, né? Seguir o acompanhamento correto, tudo que ele te prescrever, e você vai nas consultas a cada 30, 45 dias até atingir o controle. Quando atinge o controle dessas doenças que não têm cura, aí sim, passa a vir a cada 3 meses, a cada 6 meses. O melasma tem alguma relação com o câncer de pele, doutora, ou não? Não tem. Não tem. O melasma é uma mancha, né? Que causa muito mais um impacto emocional, social na pessoa e que não vai evoluir para um câncer de pele. É um tipo de câncer comum aqui na nossa região por conta da exposição aos raios solares? O câncer de pele? O câncer de pele é muito, muito comum, né? De todos os cânceres do Brasil, o câncer de pele representa 1/3 de todos os cânceres. É bem comum. E aqui é muito quente, tem muito raio, né? Então tem bastante câncer de pele. Em que momento o paciente ele recebe eu preciso ir ao dermatologista para investigar isso? Quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais do câncer de pele? Manchas de pele, né? Então o sol ele tem efeito cumulativo. De quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, todo sol que a gente pega na vida, ele vai causar efeitos na pele, né? Vai ter o estresse oxidativo na nossa pele. Mas ele começa a aparecer os sintomas depois de uns 10 anos que você pega sol, por exemplo. Então, com 20 anos, pegava muito sol, deitava na praia, pegava sol, as manchas vão vir com 30 anos, mais ou menos, né? E aí, a partir do momento que o paciente percebe as manchas, percebe alteração de textura da pele, né? Nota lá algum nódulo, ou tem um sinalzinho que ele já tinha e ele cresceu, ou sangra, ou coça, ele tem que procurar o dermato. Quem vai fazer esse diagnóstico? É o dermatologista ou o oncologista? O dermatologista. Após o diagnóstico, né? Então, quando o paciente vem na consulta, a gente olha através de um aparelho, que é um dermatoscópio, analisa aquela lesão. Se for uma lesão sugestiva, a gente vai biopsiar, né? Fazer a biópsia. Da biópsia, manda para o laboratório analisa, vem o resultado
se é uma lesão benigna ou maligna. Caso seja maligna, a gente tem que encaminhar para o oncologista. Ainda falando de pele, doutora, por ser uma condição comum, né, e que exige um cuidado maior na nossa região devido à exposição solar, o tratamento, o diagnóstico precoce do câncer de pele, a gente já entendeu que quem pode fazer esse diagnóstico é o dermatologista. Esse diagnóstico precoce, ele vai fazer a diferença no resultado final desse tratamento? Muita diferença, né? Na medicina em geral, qualquer doença diagnosticada precocemente diminui a letalidade, ou seja, diminui o número de mortes e aumenta muito o índice de cura. Então, o melanoma, que é o câncer mais agressivo, se diagnosticado precocemente, ele tem 90% de chance de cura. Então, é importante, o quanto antes, procurar o dermato quando você nota qualquer mancha ou um sinal diferente que você já tinha, mas que ele mudou de característica. Não procurar nenhum outro profissional para tirar a lesão, né? Então, fica um alerta que hoje em dia tem profissionais não médicos anunciando retirada de sinais, né? Ele vai retirar, às vezes, um câncer de pele. Então, quem tem competência para diagnosticar se pode ser retirado ou não é o dermatologista. E aí, se é uma lesão que a gente tem que mandar para o anátomo patológico ou, né, já é uma lesão bem característica de câncer que a gente vai ter que retirar, fazer uma mini cirurgia, tirar com uma margem maior. Então, fico alerta para não procurar outro profissional para tirar manchas ou sinais. Aproveitando que você mencionou a questão do melanoma, qual é a diferença do câncer de pele não melanoma para o melanoma? O melanoma é o câncer mais agressivo que a gente tem. Então, ele é um câncer de pele que tem um fator hereditário além do sol, né? Então, o maior causador de câncer de pele é o sol, tanto no câncer melanoma como não melanoma. Porém, o melanoma ele tem também um fator hereditário. Então, se alguém da família já teve melanoma, você tem aquele gene, você pode ter aquele mesmo gene que causa melanoma e você tem que fazer consultas mais regulares. E o principal fator de prevenção é? Não pegar sol. E o uso do protetor solar, O uso do protetor solar todos os dias, inclusive em dias claros, mas sem sol, né? O dia está claro, não tem sol, mas tem muito raio UVA. O raio UVA é responsável por mancha, envelhecimento e câncer de pele. Então, você tem que estar com protetor solar todo dia. A exposição às luzes, celulares, tablets, computadores também pode ser prejudicial? Ser prejudicial no sentido de envelhecimento e mancha, né? Então, se a gente está aqui com o rostinho cheio de protetor solar com cor de base, a gente está protegendo contra essas lâmpadas do estúdio, contra tela de computador, luz de celular, lâmpada de casa, né? Precisa estar com protetor solar com cor de base. Você mencionou o protetor solar com cor de base. A gente sabe que o ideal é a pessoa conversar com o seu dermatologista para identificar o tipo de pele, para saber escolher o produto. Mas, doutora, de início, qual seria a sua dica para essa escolha do protetor? Com cor ou sem cor? Qual seria essa diferença? Então, é importante falar que não basta o paciente usar protetor solar, né? Muitas vezes ele chega no consultório, mas eu uso esse aqui, é fator 70. Mas que forma você usa? Qual quantidade você usa? O protetor solar não basta ser bom. Então, para você escolher na farmácia, você vai escolher um protetor solar com amplo espectro. Então, ele tem que ter proteção UVA e UVB. O fator de proteção de UVA a gente vê pelo PPD. E o número, né? Quanto de proteção que eu vou escolher? Fator de proteção 30, 50, 70... Aqui em Porto Velho eu recomendo pelo menos 50, né? A Sociedade Brasileira de Dermato recomenda pelo menos 30, mas aqui eu recomendo pelo menos 50. E o mais importante do que escolher o protetor é usar bem, usar adequadamente seu protetor solar. Então a gente já sabe que para proteger a gente tem que usar mais ou menos 2 ml. 2 ml de protetor solar é muita coisa. Então, se você usar só um protetor com cor de base... 2 ml somente rosto? Somente rosto. Que é uma colher de chá, né? Então, é uma colher de chá para cada parte do corpo. Uma colher de chá para o rosto, uma colher de chá para um braço, uma colher de chá para o outro braço, uma colher de chá para o tronco na região anterior, uma colher de chá para a região posterior e assim sucessivamente. Então, para a gente conseguir usar essa quantidade, que é bastante, 2 ml, eu recomendo para as pacientes mulheres que usem 1 a 2 camadas de protetor sem cor, da sua preferência, que seja de fator de proteção pelo menos 50 e que seja um pouco mais líquido para que você consiga fazer essas camadas na pele.
senão acaba ficando grosseiro, feio, né? Então, passa uma camada de protetor sem cor, com fator 50 ou mais, espera secar um pouquinho, passa outra camada e depois passa o protetor com cor de base. Porque o protetor com cor de base consegue proteger contra essa luz visível, luz do computador, luz do celular, raios UVA. Então, a mulher tem essa vantagem na fotoproteção, que ela consegue proteger melhor do envelhecimento, das manchas e do câncer de pele, por usar essa cor de base, que faz um escudo na pele. Pode ser cor de base ou pode ser a própria base, né? Maquiagem também tem bastante óxido de ferro, que faz esse escudo que a gente precisa contra a luz, contra a lâmpada, contra os dias claros, o raio UVA. E hoje o mercado de dermocosméticos ele é bem amplo, né? Isso até pode facilitar no dia a dia da mulher para evitar a aplicação de outros produtos de maquiagem em si, né? Eu vejo que a doutora sempre está dando dicas no Instagram para essas duas camadas do protetor sem base, uma camada com protetor com base, depois selar ali com um pó translúcido, já fica pronto para o dia a dia. Fica pronto o dia inteiro, né? E aí quem gosta pode passar blush, pode passar contorno. Que isso não vai retirar a proteção. Não vai, até aumenta, né? O blush e o contorno, eles têm óxido de ferro também. Então ele acaba fazendo um escudo maior, aumentando essa nossa proteção. E aí as mulheres saem na vantagem. Os homens não usam protetor com cor de base, né? E aí eles têm que usar 3 camadas de protetor sem cor para estar protegido. Lembrando que isso a gente está falando de uma proteção do dia a dia. Não é uma proteção para ir para a piscina, para o rio, para o mar, né? Quando a gente vai fazer uma exposição direta ao sol, a gente precisa de proteção física. Precisa usar um chapéu grande, com aba grande, não basta ser uma viseirinha, né? A viseira não protege nada o rosto, vai proteger só a testa e o olho. Então, a região lateral, pescoço, orelha, né, vai ficar tudo descoberto. Então, a gente recomenda que quando for para piscina, mar, for ter uma exposição direta ao sol, use proteção física. Roupa de proteção solar, né, camisa de proteção solar, chapéu, óculos e o protetor. Além da pele, doutora, no que mais o dermatologista pode ajudar o paciente? Cabelo, pele, unha e envelhecimento. Nas unhas, por exemplo, o que ele pode avaliar? Que tipo de ponto ali é analisado numa consulta? Geralmente, a principal queixa de unha é a unha fraca, né? É a unha que descama, é a unha que não segura o esmalte porque descama com facilidade. E, às vezes, na investigação, o paciente tem alguma doença de pele, né? Alguma doença de unha. Agora, falando sobre unha e cabelos, doutora, no que o dermatologista pode ajudar na saúde dos cabelos? Qual é a principal queixa nos consultórios referente aos cabelos? A principal queixa é dermatite seborreica e queda de cabelo, né? Então, o paciente procura porque está caindo o cabelo e, às vezes, ele tem alguma doença, alguma condição que cause isso, né? As principais causas é o estresse e algumas doenças, como a alopecia androgenética, né, tanto feminina como masculina. São doenças que precisam também de acompanhamento com frequência? Acompanhamento regular, também um casamento com dermato. Por que, doutora, que aquela vitamina pronta, vendida em farmácias, ou aquela que você recomenda para mim, ela não pode ser indicada para todas as pessoas que têm uma queda de cabelo, por exemplo? Por que não é uma receita de bolo? A gente precisa deixar isso bem claro para o telespectador, justamente para focar nessa questão de evitar a automedicação. Hoje o mercado ele disponibiliza de várias vitaminas, mas por que não podemos escolher sozinhos a vitamina para tomar? Justamente porque, assim, não só na queda de cabelo, né? Toda condição que o paciente tem, seja a alopécia, seja o melasma, tem que ser investigado a causa. A alopécia principalmente, o cabelo cai por vários motivos. Pode ser uma doença, pode ser uma falta de vitamina e pode ser estresse, né? Então, pode ser uma doença desde problema de tireoide, sífilis, doença autoimune. Muitas doenças podem causar queda de cabelo, então a gente primeiro tem que investigar a causa. Então, a sua causa de queda de cabelo não vai ser igual a do outro, né? A condição de cabelo que você tem, de couro cabeludo, não vai ser igual a do outro. Cada indivíduo é único, então a gente não tem uma receita pronta, uma receita de bolo para tratar nenhuma doença. E com essa venda indiscriminada, eu queria tocar num ponto. A vitamina em excesso, ela também pode fazer mal, né? Se eu não tiver uma deficiência de determinada vitamina, ela também pode fazer mal ingerida em excesso. Com certeza. E o uso dessas
vitaminas prontas, né, muitas vezes não vai servir de nada. E pode ainda causar uma consequência se você já tem a vitamina ok e vai repor uma coisa que você não está deficiente. Você pode ter os efeitos colaterais do excesso de vitamina. A gente está falando de bastante pontos, doutora, que as mulheres visam mais, mas os homens também podem frequentar o dermatologista focados em embelezamento, em estética, ou é uma área dedicada exclusivamente só para as mulheres? Tem bastante homem que se cuida, né? Tem bastante homem que vai para saber os cuidados mesmo de proteção solar, de que tem uma manchinha que incomoda, que tem melasma, que rugas, né? Então tem bastante homem que cuida também, mas bem menos que as mulheres. Ainda aquela questão tradicional, cultural do homem não buscar um médico especialista somente quando o problema já está instalado. A senhora sente na sua área também essa questão? Sim, e os homens também são menos vaidosos, né? Então ele tem uma ruguinha, mas a ruguinha não incomoda tanto como incomoda uma mulher. O suor em excesso, ele também pode ser um problema tratado pelo dermatologista, doutora? Pode. Então, suor em excesso, tanto na cabeça, como na axila, na mão, no pé, pode ser tratado com dermatologista. Que tipo de tratamento temos hoje no mercado para esse problema? A gente tem tratamentos de injeção de toxina, tratamento tópico e tratamento oral. Em alguns casos, precisa de cirurgia e a gente tem que encaminhar para o cirurgião. As imperfeições estéticas como estrias, rugas, celulites, flacidez, tudo isso pode ser tratado pelo dermatologista? Tudo isso deve ser tratado com o dermatologista, que é um médico especialista em pele e vai saber dar o tratamento adequado, né? Não é um tratamento estético para fazer numa clínica de estética, por exemplo. Isso que eu já ia até perguntar, doutora, se a senhora acredita que hoje, de certa forma, o mercado, ele está, como se os profissionais estivessem invadindo a área do outro, acredita que isso esteja ocorrendo? Ocorre sim, mas eu acho também que o paciente procura o que for melhor para ele, né? Então, eu acho que se a gente tem um problema de saúde, a gente tem que procurar o médico. Quem não procura o médico, assim, é a escolha da pessoa, ela também é livre para ir onde ela quiser. E hoje eu tenho de acesso do cidadão à consulta para saber se aquele profissional é habilitado na área de dermatologista realmente, se ele está preparado para este tipo de atendimento? Sim, e eu acho que tem que, quando você escolhe um profissional, você tem que pesquisar sobre ele, né? Conhecer alguém que já foi com ele, que já teve bons resultados e você escolher o que for da sua preferência. O médico, ele é um profissional como qualquer outro, né? Então, ele é um ser humano. Às vezes, você não tem simpatia por aquele profissional e aí você deve procurar outro. Qual seria a sua mensagem final, doutora, então, para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, para a gente falar, num geral, de saúde de cabelo, pele, unhas e deste contato com o dermatologista? Minha mensagem é o uso do protetor solar, né? Todos os dias, mesmo em dias nublados. Que procure o dermatologista em qualquer alteração da sua pele, mancha, sinalzinho que mudou de cor, que sangrou, que está estranho, que cresceu, tá certo? Nunca retirar isso sem consultar com o dermatologista e procurar a cada 6 meses fazer uma consulta preventiva, né, em prevenção de saúde, fazer um check-up da sua pele, cabelo e unha. Muito bem, quero agradecer a doutora Sui Macário, deixar seu Instagram, doutora, qual é? Doutora Sui Macário, só, né? Para o pessoal de casa acompanhar, entender um pouquinho mais do trabalho dela e ver sobre outros temas. Agradecer também a Celibras, mais uma vez, por estar aqui com a gente, ajudando a levar este tema a todos os públicos. E agradecer a você de casa que nos acompanha todos os sábados na tela da SIC TV. A você, um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta.